Trazer o quê? Deixou sua glória por amor, por amor. E o seu sangue derramou em grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, a sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, Cordeiro de Deus, pão da vida, Deus Filho da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor. Você deixou o copo em frente à câmera. O copo em frente à câmera. O fogo, Tá ligado a câmera? mas tá ligado, o copo tá em frente à câmera. Eu deixei de propósito. Ah, tá bom. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com a tua família, com a tua igreja, com teus familiares, com a tua comunidade. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a tua cidade, com o teu estado, com o teu país, que esteja com o teu território. Deus abençoe cada um de nós nessa noite. Mais uma live, Pastor Fábio, da Igreja Batista Alto Conceição. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez nessa live e agradecendo a Deus porque Ele tem sido misericordioso. E se nós estamos aqui é porque Ele tem nos dado oportunidade, tanto a mim como a você, de estarmos interagindo. Você pode interagir conosco, mandando algum recado. Minha esposa está lá dentro, nos bastidores com Lisela, anotando os recados seus. É muito importante você participar da live, ok? Então você, aonde estiver, manda o seu ok, manda a sua sugestão, seu pedido de oração.
quando nós tiver curtida e quando nós tivermos ministrando o estudo, porque não é mensagem, é estudo bíblico, aí você manda uma complementação, participa conosco. Amém? Vamos ter uma oração, pedir para meu filho Caleb ele orar inicialmente por essa live agora. Oremos. Senhor Deus, Pai, damos graças em nome de Jesus por esse dia, Senhor. Eu louvar-te, ó Deus, que o Senhor nos capacitou, o Senhor capacitou o seu servo para estar aqui, para dar esse estudo bíblico de hoje, Senhor. Senhor, dê forças para ele continuar com esse método de propagação do Evangelho, Senhor. Eu pedir, Senhor, nos dê força durante essa pandemia, que está sendo um tempo difícil, com uma aprovação, Senhor. Eu pedir, Senhor, nos abençoe esse culto de hoje. Te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Ainda estamos estudando em cima do livro de Oséias, profeta Oséias. E aqui está recheado de observação do que acontecia naquela nação de Israel. O rei, já falamos na última live que o reino estava dividido. Israel e Judá foi dividido. E ali imperava o pecado. E Deus levantou Oséias, para profetizar, mostrar o que estava acontecendo. Nós vamos fazer um paralelo com o que está acontecendo também com os dias de hoje. Nós sabemos que muita coisa nós não podemos resolver o problema, não é verdade, Fernando? Uhum. Sim ou não? É verdade. Mas nós podemos nos preparar melhor, entendermos as questões espirituais, e entendermos o quanto o homem tem se debandado da presença de Deus, tem se afastado da presença de Deus. Então, hoje nós vamos estar tendo uma pergunta, assim, uma colocação: como nós podemos encarar essa realidade? Vamos ficar remoendo, ficar triste, porque a gente está vendo o pecado, está vendo a desonestidade, a prostituição se multiplicando, o amor de muito esfriando. Então nós vamos entrar nesse jogo, fazer o que está acontecendo, como está as normas, colocando as suas normas para nós, o mundo colocando suas normas para nós. Como nós vamos encarar isto? Não é? É para você refletir conosco. Vamos estar louvando a Deus com um cântico muito conhecido. Você pode cantar aí na sua casa. Cegueira e vista. Logo depois Fernando vai estar cantando também, tá? Cegueira e vista. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde o dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri,
eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde o dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Quero mandar uma saudação aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes, aos nossos amigos que estão sintonizados conosco agora, nesse momento, e também que posteriormente, no decorrer das horas que virão e dos dias, estarão entrando e escutando essa live. Eu quero desejar a você que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar reinando no seu coração. O Senhor possa estar dando vitórias para as suas lutas. O Senhor possa estar curando das enfermidades. Que o Senhor possa estar abrindo o entendimento para que você possa compreender de fato que Deus é na tua vida, na tua cidade e no teu caminhar diário. Que Deus possa te abençoar ricamente. Quero orar por você, pedindo a Deus pela tua vida. Mas antes de mais nada, uma boa oração, ela começa com confissão de pecados. Porque com a vida impura nós não podemos chegar diante de Deus. Somente depois que nós pedimos a Jesus Cristo que nos perdoe, pois nós desviamos do alvo que Ele estabeleceu para nós. Muitas vezes nós colocamos o nosso eu no centro de nossas vidas e deixamos Jesus de lado e passamos tanto aperrengo e perguntamos o porquê desses aperrengos. E a resposta é simples, mas a gente não quer admitir. É porque nós não deixamos Jesus conduzir a nossa vida. Deixamos o pecado, deixamos o mundo, deixamos este presente século, mas não deixamos Jesus. Isto é um pecado e não adianta orarmos se não confessarmos esse pecado a Ele, Ele não vai nos escutar. Deus querido, no nome de Jesus, chegando à tua presença, conforme o que nós já falamos aqui, Senhor, antes de mais nada, perdoa nossos pecados, nossas faltas, nossas iniquidades, de ação, pecados, ó Pai, quando nós colocamos nosso eu em primeiro lugar e excluímos de nossas vidas o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só serve para realizar os nossos caprichos. Nos perdoa, Pai, que não é bem assim as coisas espirituais. Não é assim a vida espiritual. Tu tem que estar entronizado, Senhor. Tu tem que estar no controle de todas as coisas. Por isso eu te peço que tu nos perdoe. Chega agora, ó Pai, no nome de Jesus, pedindo por aqueles amigos e irmãos que estão enfrentando lutas, que estão enfrentando perdas. Perderam um ente querido, perderam o emprego, perderam a paz, estão desesperados, estão a um ponto, ó Deus amado, de cometer uma loucura nas suas vidas. Deus agora visita essas pessoas onde estiverem, ó Deus. E se apresenta a elas, Senhor, se for possível, por meio dessa mensagem, ou de qualquer outro meio, que elas podem compreender que há sempre uma chance, uma oportunidade para nosso viver.
Tu sempre tem algo novo para nós, no nome de Jesus. Pai Santo, queremos te pedir pelas pessoas que estão enfermas. Tu tem poder de curar, Senhor. Se não acontece a cura, Senhor, por conta dos nossos pecados, nos ajuda. Perdoa nossos pecados, ó Pai. Purifica, Senhor. Não leve em conta, Senhor, o tempo da ignorância nossa. Deus amado, o que nós queremos de Ti é que Tu faças semelhante, Senhor, aquele homem, ó Pai, com aquela doença, enfermidade, há mais de 30 anos, de lado, Senhor, daquele reservatório de água. E antes que acontecesse o milagre, ele não tinha condição de cair dentro. Tu viesses e operasse na vida dele. E curastes ele, Senhor, daquilo que ele estava sofrendo. Deus amado, cura, Senhor, os enfermos, os empresários que estão passando momentos difíceis. A clientela foi embora, Senhor, o lucro foi embora, ó Deus amado. Esteja operando agora no nome de Jesus. Aceita a minha oração, que eu faço para todo sempre. Amém e amém. Vamos escutar agora um cântico lindo, ministrado pelo jovem Fernando. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emmanuel, estrela do amanhã, poder de Deus, mão da vida, princípio da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela do amanhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Oséias, conforme nós falamos há pouco. Oséias capítulo 4, verso 1. Nosso estudo bíblico ainda é no livro de Oséias. Tem me prendido muito esse livro, porque eu vejo muita semelhança com o que está acontecendo nos dias atuais. Deus tem falado muito para mim,
por meio desse profeta, desses fatos que sucederam naquela nação. Interessante que isso foi antes de acontecer uma grande catástrofe com aquele povo, que foi quando eles foram levados para o exílio, não é? Por Nabucodonosor, pelos assírios, e lá ficaram aqui perambulando naquela região por mais de 70 anos, sofrendo como escravo. Irmãos, ser escravo, a gente fala, mas a gente não tem noção do que é ser escravo. Ser escravo é não ter direito a nada, você é um zero à esquerda, não tem direito à voz, o seu corpo não pertence a você. As mulheres escravas, ela está a serviço do seu Senhor, eles não abusam porque ele tem o direito sobre o corpo delas, tem o direito sobre as mãos delas para o trabalho. O escravo, ele é um zero, como já falei, e não existe. Se apanhar, apanhou, se morrer, morreu, não, nada acontece, né? Então o profeta veio falando antes que ele entrasse naquela situação. O povo não escutou. E a situação do povo era semelhante ao que vocês vão ver. Vão dizer se eu estou certo ou não estou certo, quando eu li a descrição desse verso 4. Vamos ler o verso 1. Não é? Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A felicidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Antes de darmos a continuidade a essa análise desse estudo, eu gosto muito de ver alguns filmezinhos no YouTube. Eu gravo para o YouTube, mas também eu vejo muito. E uma das coisas que eu gosto demais, não é que eu perco tempo, eu me divirto, aprendo também, fazendo as coisas que eles fazem na internet, não é? Marcenaria, carpintaria, com metal também, trabalham com metal. Mas uma das coisas que mais eu gosto de ver é eles pegarem uma peça de metal, algo que já foi usado por muito tempo, que está desgastado, está enferrujado, está emprestável, jogado, e eles reformam aquilo dali. Não é? Pega um martelo todo feioso e deixa o martelo brilhoso, como se fosse novinho. Pega uma faca enferrujada, feia, coloca o cabo novo e dá um brilho naquele metal, limpa o metal, dá um jato de areia. Mas também não é só em coisas simples assim, não. Hoje mesmo eu estava vendo que eles pegaram aquelas lambreta Vespa, não é? Vocês lembram dessa lambreta? Eu acho que tem por aí uma lambreta Vespa, uma motozinha de origem italiana. E essa lambreta foi deixada ao tempo. E ali a ferrugem corroeu toda. Estava imprestável, toda enferrujada. O motor já estava não funcionava nada. Na realidade, ali era mais do que lixo, não é? Essas pessoas, eles vão lá, pegou aquela lambreta, essas pessoas que gostam de fazer esses vídeos, né? Mas especificamente aquele moço, que não mostra a cara dele, pegou esse vídeo e mostrou bem a situação da Vespa, bem calamitosa, bem triste, o ferrugem, isso aqui não tem jeito. A gente que vê assim, disse, não tem. Vamos ver o que é que ele vai fazer com isso daí. É incrível a transformação, queridos. Não é?
ele desmonta aquele aparelho tudo, os parafusos tira, e depois ele mostra aquilo tudo espalhado no chão, cada aquelas peças ali. O motorzinho desmonta também, bota separado, todas as peças. Aí começa o processo de restauração daquele motor e da Vespa em si. O que não presta mesmo, ele substitui por outra peça que presta. Não é? No caso dessa Vespa, ele pegou a estrutura dela não prestava, porque estava toda enferrujada. Aí pegou a estrutura de uma outra Vespa, que estava mais novinha, e colocou. Mas muitas peças foram reaproveitadas, os pneus, ele pinta, ele dá aquele banho de jato de areia para tirar a ferrugem, ele passa o esmeril para ficar brilhando as peças, e depois desse daí coloca massa, lixa a massa, dá a primeira mão de tinta, dá a segunda e deixa ela brilhosa. O motor, ele faz o motor funcionar. Você está sendo enganado. Eu acredito nessas habilidades das pessoas. E o que é que tem isso a ver com a lição de hoje? Não é? Essa situação de Israel, do pecado. É porque o homem, a situação do homem não é muito diferente daquela Vespa, não. A situação da humanidade e, sobretudo, de Israel, que é o texto que nós lemos e vamos agora estar descrevendo, porque, aliás, o próprio Senhor descreveu a situação de Israel, a situação moral. Era a Vespa, embora que não prestava, fazia anos que estava na chuva e sendo corroído pela ferrugem, ela ficou novinha a Vespa. Mas a situação da humanidade, no tempo de Israel, no tempo do profeta Oséias, não é diferente do que nós estamos vivendo no dia de hoje. Vamos estar falando primeiro sobre o que aconteceu na época do profeta Oséias. Deus falando, Deus descrevendo, é o próprio Deus descrevendo a situação do povo de Israel. Aqui especificamente é o reino do norte. Não é? Israel, a nação, foi dividida no reino do norte e do sul. O reino do norte ficou o rei de Israel e o reino do sul ficou Judá. E essa profecia foi para o reino do norte. Ok? Se o irmão quiser participar, dá um ok, fala aí. Não é? Acrescenta mais alguma coisa. A minha esposa manda os meninos trazer a mensagenzinha escrita e a gente vai debater sobre isso que vocês estão falando. Pois bem, Deus fala, diz assim. Agora a descrição, eu falei da descrição rapidamente, a descrição da Vespa, não é? É calamitosa, difícil demais, não funcionava. Agora Deus está descrevendo a situação calamitosa do povo de Israel. Diz assim, a felicidade e o amor desapareceram dessa terra. O conhecimento de Deus também desapareceu. O povo desconhece quem é Deus. Quem é Deus? Para alguns é uma força ativa, para outros é o universo. É o universo, é o imaginário. Não é? É uma concepção. É uma concepção. Como né, John Lennon falava. Como John Lennon, diz Fernando, John Lennon falava, né? Uhum. Então, as pessoas perderam noção de quem é Deus. Mas não vamos parar por aí não, porque Deus descreve mais coisas sobre a situação daquele povo naquele momento. Só se vê maldição, né? Maldição, coisas maldosas no coração, mentiras, assassinatos.
assassinados. Irmão, aqui está muito associado, mas posteriormente vai falar dos sacerdotes, né? E nós vimos um caso recentemente de muito triste esse caso, né? De uma mulher que dizia ser pastora e juntamente com os seus filhos mataram o esposo e o pai. Então a situação é esta. A prática do roubo. Deus está mostrando, em Israel só vê a prática do roubo, mais roubo, adultério e mais adultério, né? E esse adultério ultrapassa a todos os limites que possa imaginar, não é? Chegou a um ponto assim moral dentro da perspectiva cristã, a perspectiva judaica, a perspectiva da nossa própria sociedade ainda, calamitosa a questão da imoralidade, não é? E essa imoralidade ultrapassou todos os limites do adultério. Então as mulheres adulteravam, os homens adulteravam, e existiam coisas terríveis naquela cidade. O derramamento de sangue é constante, não é uma coisa casual, ou seja, é pontual. O derramamento de sangue era constante. Deus está dizendo que estava acontecendo assassinato entre o povo de Israel. Era constante. A terra está pranteada e os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar estão morrendo. Meu irmão, nós fizemos um estudo bíblico lá na nossa igreja a respeito da criação, e foi da escola dominical, e lá falava, naquele estudo, a respeito de quando Deus criou no jardim, antes do jardim do Éden. Deus criou toda a natureza, os peixes, as aves, as árvores, os seres dos mares, e deu um propósito para o homem de colocar o nome e de cuidar. O que é que nós estamos vendo hoje em dia? Não é? Justamente isso não é uma preocupação, mas é uma acusação de Deus, que o homem não estava cuidando, não é, dos animais do campo. Tinha prazer. Só abrindo um parênteses, irmão, nós gostamos aqui em casa de animais soltos. Nós não gostamos de animal preso. Não gostamos não. Né? E infelizmente nós somos proibidos de termos animais. E viemos morar nessa casa, 2 gatinhos que nós tínhamos, lá na outra casa na cidade, mataram o bichinho, o gatinho, veio para a porta nossa, cambaleando, depois foi para o meio da rua, que tinham colocado veneno nele. E aqui nessa casa que nós estamos não foi diferente, não é? Tem pessoas que têm prazer de ter animais presos, passarinho, e mata os gatinhos. Então a gente não cria mais gato aqui em casa porque as pessoas maltratam. E eu fiquei falando isso, aí tem uma pessoa da igreja, eu creio que ele não seja crente não, porque quem é crente não faz isso. E ele dizendo, eu não gosto de animal, de gato. Ele diz que pega os gatos todos, coloca no saco e joga distante. Ele mesmo disse que quando era mais novo ele pegava os gatos, não é? E atirava contra a parede. Um assassinato. Isso não agrada ao coração de Deus. Deus não ama pessoas que maltratam a sua natureza. Simplesmente a gente vê aqui na cidade
eu estou morando, mas isso acontece no Brasil. Aqui tem umas árvores lindas, lindas, ipê, amarelo, roxo, branco, azul. Eu amo ipê. E onde eu morava, numa casa, aqui no Baixio, um ipê enorme, árvore enorme. Do arrancar ela. Arrancou assim. Simplesmente arrancou porque poderia prejudicar a cara, só que a cara dele é recuada. Ele não queria mais aquele ipê, simplesmente arrancou o ipê. As pessoas não cuidam da natureza de Deus. Vêm as consequências. Isso não é uma balela, irmãos, amigos. Quero falar para vocês do... Como é que chama, Fernando Luiz? Não é esquerdista, é dos naturalistas. Né? Não, irmão, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Deus criou as coisas para ser zelada pelo homem, não ser destruída pelo homem. Para com isso. De entregar essa bandeira linda para pessoas carnais, naturais, pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Que seja eles, amém. Mas também que seja nós, porque aqui a Bíblia diz que a terra ela está pranteada e os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, eles estão morrendo. Eles estão morrendo. Deus está mostrando, por meio do profeta Oséias, uma situação que não agrada ao seu coração. Ainda ele continua no verso 5. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Quem são os profetas? Quem são os profetas? São as pessoas que usam a palavra. Eu sou profeta nesse momento. Eu estou mostrando para vocês, eu estou mostrando o pecado. Profecia é isso, irmãos. Profecia é a revelação da palavra. Se a gente consertar isso, a gente vai ter vitória em muitas coisas das nossas vidas. Deus vai te abençoar. A própria natureza de Deus vai nos abençoar. Vamos ter chuva, vamos ter alegria, vamos ter comida. Nós não vamos plantear. Mas os profetas estão tropeçando com vocês. Não é? Aqui nós temos rebeldia, teimosia contra Deus, os profetas. Tem pessoas que têm se levantado nos dias atuais. Naquela época não era diferente, não. Interessante, porque eu devia estar me contendo só de relatar daquela época, mas eu não consigo ir ver um comentáriozinho por dias atuais. Não é? Então, naquela época, os profetas, eles estavam desviando o povo do propósito de adorar a Deus, de servir a Deus, de cuidar das coisas que Deus colocou para ser cuidada. E eles estavam se rebelando teimosamente contra Deus. Teimosamente indo contra Deus. Interessante que Deus diz assim: eles buscam o Senhor e não encontram. Na situação deles, oferece sacrifício. Era inútil oferecer o sacrifício. Ou seja, é o que eu falei no começo da minha oração. Vamos confessar o pecado da gente. Não adianta a gente pedir, irmãos, amigo, pedir nada não. Se a gente maltrata um animalzinho, se a gente maltrata uma planta, se a gente suja um córrego, joga lixo no córrego, nós estamos pecando contra a natureza que Deus criou. Deus não vai escutar nossas orações, não. Está entendido isto? Está entendido? Temos que confessar os nossos pecados. Quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida e colocamos o nosso próprio ego, colocamos o baile, colocamos a festazinha que tem o churrasco,
que tem a cerveja e aquelas outras coisas que tem lá. Deus não está ali, Deus não escuta nós, não escuta as pessoas, não é? Consequência, irmão, as pessoas estão sendo destruídas e realmente eles foram destruídos por falta de conhecimento. Ou seja, já falei, foi a primeira estudo que eu fiz dessa série sobre Oséias. Relacionamento com Deus. Conhecimento é relacionamento com Deus. Eles foram destruídos. Foram levados todos eles para a Síria, o Império Assírio, na Babilônia. E sofreram, muito sofreram. Foram 70 anos de escravidão. Era uma tristeza tremenda. Porque eles perderam o conhecimento de Deus. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra Deus. Verso 7. Quanto mais tinha sacerdote, quanto mais pastores nós temos hoje, quanto mais padre temos hoje, quanto mais obreiros temos hoje, quanto mais evangelhos temos hoje, mais pecado está tendo, porque muitos estão advogando em causa própria, fazendo coisa, pensando no seu bem-estar, no seu status. Quantos amigos influentes eu tenho? É a temática dele. É o nome de Deus que está sendo pregado, que está sendo exaltado. Não, não é não. Não é não. Então nós estamos vendo muitos sacerdotes que dizem que servem a Deus, mas na verdade estão servindo a Ele próprio. Estava conversando com meu filho Fernando, a gente lembrando do verso da Bíblia, quando diz assim, as recompensas deles, ele não tem lá nada mais no céu, porque eles já receberam aqui o dinheiro, a fama, o orgulho, o fruto desse trabalho eles já receberam aqui. Não pertence ao Senhor, isso não tem nada a ver com Deus. Nós vimos um pastor, infelizmente, eu vou comentar sobre isso, mas não estou autorizado por Deus de estar condenando, porque isso pertence ao Senhor. E aqui vai nos falar sobre isso ainda. E ele está preso, esse pastor. Está preso. Tem uma outra deputada que diz ser pastora. Tem um padre que está envolvido aí com pedofilia. Porque a Bíblia diz aqui que tem aumentado o número de sacerdotes, mas eles estão pecando contra Deus. A qualidade tem sido muito pequena. A igreja tem que ter cuidado. Ser crente como aquele fulano e tal, cuidado. Você tem que olhar para Cristo. Tem que olhar para a cruz de Cristo. Não olha para os homens, não. Olha para Jesus. Ainda aqui diz assim, os sacerdotes se alimentam dos pecados do meu povo. Tem prazer em sua iniquidade. Os sacerdotes, eles tinham prazer na iniquidade do povo. Eles estavam se alimentando do pecado do povo. Pode continuar pecando, venha para cá e traga o seu sacrifício. Era uma negociata. Não tinha nada a ver, nada a ver com Deus. E o próprio Deus, no texto mais adiante, fala que o povo estava se destruindo por falta de conhecimento, ou seja, de relacionamento com o próprio Deus. Eles comerão, mas não terão o suficientes. Eles se prostituem, está falando dos sacerdotes. Interessante, né, irmãos? Com os dias atuais, os sacerdotes, os pastores, está aumentando o número. E diz, é a mesma coisa que nós estamos vendo, não é? Nada é suficiente para eles. Eles querem mais, querem mais. Estão ricos, estão abastados, não é? E eles estão se prostituindo. Isso é Deus falando para aquela nação. Eles pedem conselhos a um ídolo e de madeira, de pedaço de pau.
e sacrificam no alto monte. Então, nós vemos hoje as pessoas, em vez de procurar Deus, vai num centro de alguma religião, de outra origem que não é do cristianismo, e lá oferecem as suas oferendas, os seus pedidos, e isso afronta a Deus. Ídolos feitos com as próprias mãos humanas. Esses ídolos não é necessariamente uma imagem de escultura, mas pode ser um carro, pode ser um trabalho, pode ser o seu time de futebol, não é? Pode ser o seu político agora está chegando, é o melhor prefeito, é o melhor vereador, é o melhor deputado, é o seu ídolo, não é? Então, eles pedem conselho a esses ídolos. Por que não pedir conselho ao Senhor? Então, irmãos, nós estamos vendo aqui, vamos até o verso 13 analisando. Aí a pergunta que nós fizemos aqui no começo é como nós podemos ter uma atitude diferente. Tudo que nós falamos aqui que Deus colocou a respeito da vida no tempo do profeta Oséias, acontece nos dias atuais. Consequência, o amor tem esfriado, as pessoas são egoístas, elas escondem as coisas. Quando a gente fica sabendo, a gente cai o queixo. Eles esconderam. As pessoas estão muito egoístas. Elas querem o prazer só para ela, querem os privilégios só para ela, não compartilham nada para ninguém. Ela diz assim, se não é meu, também não vai ser dele. Então, muitas vezes, poderia ter aparecido um emprego para você, mas aquele seu dito amigo, ele te escondeu a informação, porque ele disse, não vai ser meu, também não vai ser dele. Não é? É uma oportunidade de relacionamento, ter sido escondido. As pessoas estão muito egoístas nos dias atuais. O que fazer? A grande pergunta é, vocês lembram no começo que nós falamos a respeito daquela vespa, da restauração da vespa? A solução que aquele restaurador teve foi refazer as peças. Ele conhecia. Se fosse eu, ela ia continuar do mesmo jeito. Eu estou falando da vespa. Entenda bem. Ela ia continuar do mesmo jeito, a vespa. Porque eu sou zero em mecânica. Meus irmãos são muito bons. Um que faleceu, Fernando, era excelente, se dava bem com essas coisas. Não é? Mas eu sou zero. Se eu pegar aquilo dali, não vai acontecer, porque eu não convivo. Não convivo. Não tenho relacionamento. Mas aquele moço que mostra aquele vídeo, eles conhecem tudo em mecânica. Eles sabem mexer em tudo. Eles sabem mexer com tinta. Eles sabem restaurar. O segredo para nós no dia de hoje é conhecer a Deus. É se relacionar com Deus. É confessar o pecado, é reconhecer que é pequeno. A igreja hoje está sofrendo porque ela está muito autossuficiente. Autossuficiente no sentido de arrogância. Nós não precisamos de ajuda. Nós temos a solução. O pastor está errado. O presbítero fulano está errado. Ciclano está errado. E nós não procuramos conhecer, nos relacionar. No mais, que a gente tem visto hoje em dia, as pessoas impor a sua vontade aos outros. Vocês estão entendendo? O que está acontecendo hoje em dia, as pessoas estão impondo a sua vontade a outras pessoas. Pois bem, aquele moço conhecia
a Vespa e relacionava muito bem com a mecânica. Ficou linda. Irmão, se você entrar lá no YouTube, eu não sei que programa é aquele, ou seja, aquele filme, mas ela ficou nova. A solução para Israel era o povo voltar para Deus. Mas infelizmente o pecado no coração dele foi grande demais. Eles tiveram que ir para o segundo segmento da vida deles, que era ir para o castigo de Deus. Deus, ele castiga. Deus, ele pesa a mão daqueles que ele ama. E a palavra do pastor hoje é para que você não entre nessa. Se você está sofrendo, muitas vezes pensa direitinho, se não é, já é a mão do Senhor sobre a tua vida. Como fazer? Conheça a Deus. Se relaciona com Deus. Mas para se relacionar, confesse os seus pecados a Deus. Diz, eu sou dependente de ti, Senhor, revela-te a mim. O que eu tenho que fazer? Leia a Bíblia Sagrada, não é só ler. Tem pessoas na minha igreja que lê, mas lê igual a uma... Como é aquele animalzinho, Fernando? Aquele animalzinho que fica repetindo. Papagaio? Papagaio. É papagaio, né? Aí, então muitos leem a Bíblia assim como papagaio. Não entende nada. Tem que ler meditando, estudando a Bíblia. Senhor, fala o que tu queres falar para mim. Estudo bíblico. Tem muita gente, irmãos da minha igreja, que não vê essas lives. Não vê. Não vê. Então, precisam ver esses estudos bíblicos que Deus está falando. É a maneira de nós sermos vitoriosos, sermos úteis para o Senhor, revertermos a nossa sorte. A nossa sorte, irmãos, muitas vezes não está lá no céu, não. Não está no céu. Porque Deus já trouxe ela para aqui junto de nós. Está conosco, Deus entregou para nós. Nós temos que trabalhar isso agora, entre nós. Nós temos que dizer, Senhor, tu revelaste, eu sei, agora eu tenho que fazer isto. Tenho que ter unidade um com o outro, tenho que ter amor. Eu sei que o amor tem afastado, a fé tem afastado. A tecnologia é mais importante na atual sociedade do que o próprio Deus. Isso é um fato. Mas a tecnologia é igual aquela motozinha que eu falei, aquela Vespa. Ela, se não tiver cuidado, ela fica obsoleta. Não presta mais para nada. E muitos estão trocando o certo por nada. Nessa noite eu peço a você que pense muito bem sobre o que Deus falou no nosso coração, nesse estudo bíblico, baseado na vida de Oséias. O próximo ainda vai ser na vida de Oséias. É um livro pequeno, mas cheio de coisas que tem muito a ver com nossas vidas hoje. A solução de como fazermos está na tua frente. Na tua frente. A solução está com você mesmo. É de você olhar para Cristo, olhar para a cruz. O canto que nós louvamos a Deus fala justamente isso, que é um pecador e que precisa de Deus. Deus já deu seus profetas. Deus já deu sua revelação. Deus já deu também a iluminação. Agora, o que fazer? Age no nome de Jesus. Age, mas não com o seu ímpeto, mas age segundo o Espírito Santo da verdade. Aquilo que está entre nós, na dependência dele. Faz isso no nome de Jesus. Vamos estar encerrando nossa live e não poderíamos terminar sem estarmos louvando a Deus com mais um cântico, não é? E esse canto que nós vamos estar louvando, vamos estar nos preparando
vamos estar nos preparando para a nossa próxima live, domingo que vem, às 6 horas da noite. O Fernando, vem cá tocar para nós. Fernando, vem tocar para nós. Muito doce, nome adorável. Muito doce sou ao coração do pobre pecador, o nome que lhe dá perdão, Jesus o Salvador. Deus querido, no nome de Jesus, te agradeço por esse encontro que nós tivemos, esse estudo da Tua Palavra. Abre o entendimento, Senhor. Senhor, nós sabemos que Tu tens se apresentado como um amigo fiel. Eu te peço no nome de Jesus, Pai, mais uma vez, permita-te, da Tua grandeza que Tu és, permita-te a se relacionar com esse pobre pecador, aquele que estão confessando agora que precisa de Ti. Permita-te, Senhor. Escuta a prece dele, escuta a prece dela, no nome de Jesus. Aceita a minha oração que eu faço, confiado em Ti. Em Teu nome eu oro e agradeço para sempre. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Quero mandar um abraço aqui, não é? Nós temos a Tânia Pinheiro, na realidade é Dona Corina, Dona Dida, minha mãe. Quero mandar um grande abraço também. Minha esposa Denise, que está participando ativamente aqui. O pastor Nicodemos também, ele estava participando também. Pastor Nicodemos, pastor Gilson Silva, irmão Gilson Silva, também está participando. Pastor Nicodemos Célio, Mário Freitas, o irmão Mário Freitas também esteve participando conosco. Quero mandar um grande abraço para esses irmãos. A Marlene Garcia, uma grande amiga que eu tenho a vontade de revê-la. Que Deus abençoe ela, a Marlene, o seu esposo. Deus vai conceder para nós, irmã Marlene, reencontrar novamente com você, no nome de Jesus, não é? Deixa eu ver mais, pastor Nicodemos, a minha esposa Denise, a todos esses irmãos. Eu quero mandar uma grande saudação da minha família, da minha esposa Denise, meu filho Caleb, meu filho Fernando. Peço a vocês que estejam orando por nós. Não é porque eu sou pastor, não passo luta não. Muita luta. Mas eu sei que eu sou vitorioso. Amém. Peço oração por Fernando e Caleb que estão estudando para o Enem. Para que Deus possa abrir a mente dele, capacitar ele. Ore por nós. Deus abençoe. Até a próxima live.